E agora para o nosso painel. O setor de telecomunicações vive o desafio de implantar políticas ESG e desenhar práticas sustentáveis de infraestrutura. Vamos conhecer agora as experiências de outros setores e mercados e de como está a inovação como esta inovação sempre esteve relacionada à perspectiva da gestão financeira dos negócios. E para tratar o tema, a gestão da sustentabilidade do negócio, iniciamos agora o terceiro painel do dia sobre gestão. E convidamos Janiel de Assis Leite, vice-líder do Conselho da Abrinte, para moderá-lo. Convidamos também para debater o tema Flávio Rossini, diretor jurídico e de assuntos corporativos da Vero. Aloísio Figueiredo Ferreira, head de auditoria interna e compliance do grupo Aloha Fibra. Ricardo Teixeira, sócio da Ernst Young. Hermano Barros Tércios, superintendente de fiscalização da Anatel. Sejam todos muito bem-vindos, um ótimo painel para vocês e vamos ter sim um espacinho para perguntas no final. Então aquele esquema, ergam o braço para que a gente leve o microfone até vocês. Aproveitem. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença aí. E vamos ao nosso último painel do dia, né? E é um painel bastante interessante aqui com especialistas aqui já foram apresentados. O amigo Flávio aqui da Vero, Aloísio da Aloha, Teixeira da Ernest e o nosso hermano da Anatel. Então, vamos à introdução aqui, rapidinho. Então, o objetivo desse painel é que o setor de telecomunicações vive um desafio de implantar políticas de compliance e sustentabilidade, que vão além do universo regulatório e resultam em impactos econômicos e sociais do posicionamento da empresa. Conheçam as melhores práticas de governança, entendam as experiências das empresas em pleno crescimento e quais são as expectativas da fiscalização regulatória e do mercado para as nossas empresas. A gente vai começar, nesse momento, uma rodada de apresentação, que vai contar com a apresentação do Teixeira, do Flávio e do Aloísio. E eu vou começar agora, e na sequência do Hermano, e eu vou começar agora com a apresentação do Flávio. Boa sorte, Flávio. Obrigado, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Muito obrigado a todo o conselho aí da Abrinte e diretoria pelo convite. Uma honra estar aqui. E muito legal e muito gratificante poder contar um pouquinho sobre a Vero, o que a gente fez, de onde a gente surgiu. E poder também contar as experiências, em especial nessa parte de sustentabilidade e governança aí do negócio. Passando aqui rapidamente, só para a gente mostrar, a Vero surgiu da união de 8 provedores em Minas Gerais no ano de 2019, em janeiro de 2019. A gente começou com 135 mil clientes na época. Hoje a gente já passou a marca de 800 mil. Agora, no mês de abril, vai estar disponível lá na Anatel para consulta. Estamos notificando os acessos regularmente. Então, muito provavelmente, já vai estar tudo lá. Obviamente, tem algumas controladas que vão ser consolidadas ao longo do tempo. Mas todo o Grupo Vero hoje tem mais de 800 mil clientes. A gente tem mais de 300 mil quilômetros de fibra passada, incluindo backbone e FTTH. Atuamos em 204 cidades no Sudeste, Sul e Centro-Oeste agora. Concluímos uma recente aquisição no Centro-Oeste, ali em Goiás e Distrito Federal, com 35 mil assinantes agora em maio e marca a entrada da Vero no Centro-Oeste também. Como eu falei, temos aí 4 anos de existência, mas as nossas raízes, elas são de provedor. Então, a gente, mesmo tendo esse tamanho, a gente não abandonou essa nossa vocação de estar próximo do cliente, de estar entendendo o problema do cliente. Não deixamos de ter a cabeça, o pensar dos provedores, né? A nossa raiz é ser um provedor, mas a nossa vocação é atuar como provedor nacionalmente. Esse é o grande mote que leva a gente aonde a gente está hoje. A gente não quer abandonar isso, a gente vê com muito valor
essa cabeça de sempre servir e estar próximo do cliente. Isso é super importante para nós. Tá? Passando aqui rapidamente, né, pela jornada de governança aqui da Vero, é um slide um pouco detalhado, mas só contar, né, o que a gente fez para garantir que esse crescimento inorgânico e orgânico também seja sustentável. Eu brinco lá com o meu time, que eu falo assim, ó, a nossa diretoria aqui, a gente não gera valor intrinsecamente, né? Não tem uma receita associada ao que a gente faz, mas a gente sim preserva o valor da companhia. Então, tudo que os outros times fazem, constroem, seja na parte de aquisições, seja na parte de crescimento orgânico, seja na parte de engenharia, parte, né, comercial, tanto também a questão de RH e TI, tudo que as pessoas constroem, a gente está lá para preservar e defender o valor gerado. Né? Então, no final, a gente também tem o nosso valor, que é justamente defender e preservar o trabalho que o resto do time entregou com tanto afinco. Tá? Falando aqui rapidamente alguns marcos, né, da nossa questão aí de governança e sustentabilidade. Em 2020, um ano após a criação da Vero, a gente lançou o nosso programa de compliance. Então, como primeiro passo no componente governança do ESG, né, a gente entende que o primeiro passo deveria passar por compliance para justamente conscientizar a todos os nossos colaboradores a importância da ética, de como trabalhar eticamente e de como isso preserva o valor do negócio. Então, tem todo um programa robusto, plataforma de relatos e denúncias, treinamentos constantes, código de ética, políticas normativas a respeito do tema, para justamente poder garantir que a gente comece essa jornada com uma fundação forte. Depois disso, em 21, a gente tem alguns marcos importantes. A gente começa a entrar na parte de sustentabilidade, então a gente faz um diagnóstico, o que é importante para nós, fazemos uma matriz também de materialidade, quais são os temas que são importantes para a organização e para as pessoas que interagem com a organização. Então, o nosso regulador, os nossos clientes, os nossos fornecedores, as comunidades onde a gente atua. Além também disso, a gente deu um passo importante, em governança, a gente obteve o registro da CVM categoria A. Então, hoje a Vero, apesar de não ter ações listadas na Bolsa, segue os mesmos requisitos de governança de uma companhia que está listada. Né? Então, a gente segue os mesmos patamares ali de governança, reporte, publicidade, transparência, reportamos trimestralmente nossas informações financeiras, tem reporte de governança, tem reporte de sustentabilidade. Então, é uma jornada aí bastante intensa. Em 22 foi a consolidação disso, e aqui em 23 a gente já está com passos um pouco mais substanciais, focando na nossa visão, o que a gente entende desses 3 tópicos de meio ambiente, sustentabilidade e governança para 2030. Então, a gente setou alguns objetivos internos de onde a gente quer chegar em 2030, e aqui a gente está traçando essa nossa jornada. Tá? Basicamente isso, apresentar um pouquinho da Vero. Eu estou lá desde o começo, sou advogado de formação, mas hoje faço muitas outras coisas que não envolvem, até eu faço menos coisas que envolvem o direito do que o normal. Eu faço muito mais coisas voltadas a essas outras áreas de apoio, e também faço M&A e as integrações dos ativos. Então, vai ser um prazer aqui contribuir e falar um pouco da minha experiência para vocês. Obrigado. Flávio, muito obrigado pela contribuição, pela excelente apresentação. Continuo agora com a apresentação do Ricardo Teixeira. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Ricardo Teixeira, sou um sócio da UI, trabalho com governança, riscos e compliance há aproximadamente 30 anos, comecei na verdade em 92, e sempre ajudando as empresas a resolverem problemas de negócio neste segmento, né, que a gente chama de GRC. Então, eu acho que eu tenho como missão hoje passar uma mensagem para vocês de como é que vocês devem seguir uma jornada de governança. Né? Deixa eu só entender aqui como é que eu passo aqui. Vamos ver, está legal. Vocês estão vendo bem aí, né, o slide. Então, eu acho que essa frase é uma frase extremamente poderosa. Né? Então, falando um pouco de empresa familiar, eu acredito que a maioria das empresas aqui sejam empresas familiares e, por estudos e pesquisas que a UI já fez no Brasil, grande parte das empresas brasileiras, elas são familiares ou de origem familiar. Então, uma mensagem muito poderosa é o seguinte, né? A empresa e a família, elas só sobreviverão e se sairão bem se a família servir a empresa. Infelizmente, a gente vê muitas situações opostas, né?
Então, nenhuma das duas se sairá muito bem se a empresa for dirigida para servir a família. Então, nós somos aí solicitados a resolver diversos problemas de negócios e de governança familiar, no sentido de atuar nessa segunda sentença, né, onde a família entende que a empresa deve servir efetivamente a família, né? E isso é um equívoco básico nesse segmento, né? E eu vou demonstrar um pouco por quê. Como é que a UI entende empresas familiares, né? Na nossa visão, as empresas familiares, elas têm ali 3 subsistemas principais, né? No mesmo ambiente, ali, no mesmo ecossistema, você tem membros de família, membros de gestão e membros de propriedade. E alguns deles, efetivamente, eles participam de parte, ou de todos os ciclos, ou de parte desses ciclos. E nós mapeamos 7 personas principais que participam desses subsistemas, né? E como você tem 7 personas principais e elas têm características diferentes, elas têm ambições diferentes. Se elas têm ambições diferentes, isso significa que vai, mais cedo ou mais tarde, ocorrer um conflito, né? Porque uma deseja, por exemplo, que os dividendos sejam distribuídos de uma forma mais robusta, e uma outra deseja, por exemplo, que não haja nenhuma distribuição de dividendo e que se invista no crescimento e na implementação de uma estratégia de conquista de market share do negócio. Então, o que é que resolve esse tema aqui, esses conflitos? A governança. A governança é uma abordagem de controle no sentido de equilibrar esses 3 subsistemas, né, e essas 7 personas, para que elas consigam conviver dentro do ambiente empresarial de uma forma harmônica. Falando de governança, a gente não pode deixar de cobrir os temas, né, das 3 linhas de defesa do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, de uma forma muito sucinta, a primeira linha de defesa é a gestão, né? A gestão, ela tem a responsabilidade e a missão de assegurar que todos os controles, procedimentos, políticas, eles funcionem no dia a dia, né? Na segunda linha de defesa, você tem compliance, gestão de riscos e controle interno. Eles são órgãos assessores da primeira linha de defesa e fornecem ferramentas, alertas e subsídios para que a primeira linha de defesa efetivamente cumpra o seu papel de mitigar risco e entregar resultado. Existe uma terceira linha de defesa que é mais independente, que não reporta para a gestão, reporta muito mais para conselho, que é a auditoria interna. Então, dando um exemplo prático, a gente vê, por exemplo, alguns equívocos no sentido de que você tem pessoas da operação, né, tem ali usando o chapéu da operação, então trabalha no crédito, no cadastro, trabalha no comercial, trabalha na TI, part-time, né, e o outro turno, ele é um membro efetivamente de uma estrutura de governança. Isso é um equívoco, porque, na verdade, falando de auditoria interna, ele corre o risco de, em algum momento, estar auditando ele mesmo. Então, existe uma série de melhores práticas quando a gente fala das 3 linhas de defesa, e a gente vê muitos equívocos nos nossos clientes hoje em dia, e o nosso trabalho é muito focado em trazer esse equilíbrio, aplicar a melhor prática e assegurar que a governança seja implementada seguindo essas melhores práticas, né? Então, muito se pergunta sobre o que é que deve ser feito em termos de governança corporativa em empresas, e principalmente em empresas familiares. Vocês vão ver aí, nesse slide, uma série de conteúdos, e a gente quer fazer aqui 2 distinções principais. Falar um pouco de camada de gestão, né, que é a primeira linha de defesa, antes de entrar na governança propriamente dita, na camada de governança. E por que eu quero falar na camada de gestão? Porque nesses 30 anos de experiência profissional, a gente viu bastante gaps na primeira camada, na primeira linha de defesa, né? Então, o que é importante? Primeiro, você tem um planejamento estratégico. Por quê? Porque se você não tem planejamento estratégico, você não sabe para onde a empresa deve ser dirigida, para onde ela deve seguir, né? Então, se eu não sei o caminho que eu preciso seguir, qualquer caminho serve para a minha organização. Isso não é salutar. E ter estratégia também é dizer não, né? Ter estratégia é saber o que é que você faz e o que é que você efetivamente não faz. Um segundo elemento da camada de gestão é a estrutura organizacional, com definição de papéis e responsabilidades.
Então, a gente verifica também em algumas empresas, né, estruturas não adequadamente definidas e pessoas com 2, 3, 4 papéis diferentes, acumulando funções. Isso gera problemas de segregação de função, riscos de fraude e indefinição na estrutura hierárquica e de gestão. Também consideramos isso aí um pecado mortal. Terceiro, ter um ERP. Algumas empresas usam sistemas legados, né, sistemas que a gente chama de sistemas legados, são sistemas desenvolvidos internamente. O que significa usar um sistema legado? Você precisa ter uma estrutura de TI, você não é nesse caso, essas empresas não são software houses, mas elas têm que ter estruturas de TI extremamente robustas para poder ficar desenvolvendo, dando manutenção em sistemas desenvolvidos internamente. Abandona essa ideia, vai para o mercado, pega um sistema consolidado e elimina, por exemplo, o que a gente vê muito nas empresas, valores, processos e valores, volumetrias financeiras extremamente relevantes, sendo controlados em planilha Excel. Algumas empresas acham que planilha Excel é controle, é aplicação, é sistema. Planilha Excel é ferramenta de análise. E eu tenho clientes que controlam 200, 300 milhões de reais em planilha Excel. E eles já perderam dados, fazem cálculos errados. Tudo que é possível acontecer de errado, nós já vimos acontecer nessas situações. Então, abandonem a mensagem bastante forte, mas abandonem as planilhas Excel na medida do possível e embarquem toda a gestão em sistemas ERP, né, sistemas tecnológicos efetivamente robustos. Ter também os processos documentados, processos de negócio e as políticas e procedimentos. Se você não tem processos e políticas e procedimentos, você sabe que as empresas elas sofrem com turnover. Então, se um determinado profissional que você treinou, capacitou, né, investiu ali no entendimento dele de como é que a empresa opera, se ele se desliga da empresa por qualquer razão e entra um outro profissional no lugar dele, como é que você vai assegurar que esse novo profissional cumpra todas as regras, procedimentos, políticas e processos que foram estabelecidos? Você sabe o que é que ele vai fazer? E a gente vê na prática, ele vai aplicar o que ele aprendeu na empresa dele anterior. Ele vai trazer esse know-how para a sua empresa e, efetivamente, você não vai conseguir colocar ele, digamos assim, no ponto certo, num curto espaço de tempo. E aí você pode ter tanto erro como irregularidade e prejuízos e riscos relevantes materializados. E também uma equipe talentosa, né? Então, um dos maiores riscos de negócio hoje é você conseguir atrair e reter talentos, né? Talentos diferenciados. E fazendo um gancho com o ESG, hoje você precisa respeitar a diversidade, né? Então, diversas empresas hoje têm programas de equidade de gênero, né? Programas relacionados a minorias, e isso é extremamente valorizado. E também já foi provado que grupos diferentes, né, não grupos iguais, grupos diferentes, têm uma capacidade muito mais elevada de agregar valor, entender o negócio e fazer uma entrega muito superior. Então, para a camada de gestão era isso. Entrando na segunda linha de defesa, você tem compliance, gestão de riscos e controle interno. Então, você tem uma série de ferramentas que precisam ser utilizadas. Eu não vou me ater a essas ferramentas, a gente pode explorar essas ferramentas nas perguntas aqui no bloco seguinte, tá? Mas é muito importante que a gente siga nessa jornada. Você pode estar se perguntando, eu preciso ter tudo isso daqui a 6 meses? Eu insisto na palavra jornada, né? Isso depende do seu momento, isso depende dos seus desafios, isso depende da sua disponibilidade orçamentária. Então, considere isso como uma jornada, né? Considere isso como algo que você quer chegar lá na frente e vai implantando de acordo com as suas principais dores e os principais ofensores que você se defronta no seu dia a dia. Terceira linha é a auditoria interna e externa. Então, efetivamente, tenha uma auditoria independente, tenha balanço auditado. Um cliente meu me ligou a semana passada, nunca implementou essas ferramentas de governança e, de repente, apareceu a oportunidade da vida dele para fazer um negócio com um player estratégico. A pergunta que ele me fez é, você consegue implantar toda essa governança maravilhosa em 3 meses para mim? Eu falei, não, 3 anos talvez, 3 meses jamais, né? Então, assim, comece ontem, porque você pensa que essa oportunidade não vai bater na sua porta, mas ela pode bater amanhã, semana que vem, ou mês que vem. Não perca tempo esperando o momento certo de implantar, né? Ali em cima a gente tem efetivamente os instrumentos e as instâncias de governança, um conselho
que proposta de algumas empresas menores e mais familiares, não um conselho estatutário, mas um conselho consultivo, né, que é menos robusto e menos complexo, e os comitês de assessoramento do conselho. Você pode ter um comitê de TI, um comitê de inovação, um comitê de RH, um comitê de ética e conduta, e por aí vai, depende do negócio, mas eu chamo a atenção para a execução. Eu conheço diversas empresas de capital aberto que fizeram todo esse compêndio de documento, mas na prática nada disso funciona, é para inglês ver, né? Então, não perca tempo pendurando isso na sua área de RI, né, de relacionamento com os investidores. Efetivamente, assegure que haja todos esses componentes na medida do possível de governança e que haja execução. Tem que ter execução, né? Você pode estar perguntando, mas realmente eu preciso de tudo isso, né? Faz sentido para o meu porte? Em algum momento vai fazer, se não fizer agora. Eu gosto muito desse slide, que ele diz o seguinte: potência não é nada sem controle, governança é controle. Eu já ouvi diversos executivos chegarem para mim e dizer, olha, eu estou há 30 anos no ramo, de ano em ano eu cresço 2 dígitos. E aí você vem dizer que eu preciso de toda essa parafernália para poder pilotar a minha empresa. Discordo, em 30 anos nunca aconteceu, né? E, na verdade, a mensagem que a gente passa, né, aqui é uma analogia, né, mas que os carros mais rápidos, eles possuem os melhores freios. E trazendo um fato prático dessa interlocução com esse cliente meu, um dos pontos que a gente elencou para ele é que ele tinha um risco de concentração, ele fornecia 94% da receita dele vinha da Petrobras, e nós levantamos esse risco e falamos, olha, é melhor você começar a desconcentrar. Ele, eu não entendi, o que é que você quer me dizer, que a Petrobras vai quebrar? Eu falei, eu não disse isso, eu falei que você tem um risco de concentração. Isso era 2012, 2014 surgiu a Lava Jato, 2015 ele entrou em RJ, e 2016 ele fechou a empresa dele. Então, aí a gente fala de risco, sempre falaremos de risco. Então, é preciso, em que medida? Na medida que você puder fazer, né? Isso é uma jornada, faça alguma coisa, comece logo, porque em algum momento você vai precisar, né? E por que seguir? Aí você tem diversos valores, mas assim, diversos benefícios, eu vou citar o principal. A governança corporativa aumenta o valor da sociedade. Eu vou encerrar por aqui, mas ela aumenta o valor da sociedade, né? O acionista vai ganhar mais dinheiro em equity se ele tiver governança corporativa, porque isso é valorizado pelos players de mercado, altamente valorizado. Ok? Encerro por aqui, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Teixeira. Obrigado, Teixeira. Vamos para... Daqui a pouco a gente vai para as perguntas. Vamos agora para a Aloha com o Aloysio. Você passa para mim, por favor, Aloysio. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer toda a organização da Brint pelo convite e agradecer aqui também aos colegas para a gente debater um pouquinho, eu acho que é um bate-papo, e a gente poder trocar com vocês, trazer um pouquinho da nossa experiência aqui de como é que é esse universo de governança compliance nesse segmento de telecom que a gente conhece bastante, né? Eu fiz aqui uma breve apresentação. Meu nome é Aloysio, né? Como já foi falado no início, eu tenho uma carreira voltada para auditoria interna, compliance, já passei em consultorias também, olhando prevenção de perda, garantia de receita, ou seja, sempre esbarrando na temática de auditoria, de investigação corporativa, compliance como um todo. E sempre também, acho que a maior parte do tempo, no segmento de telecom. Acho que os últimos 15 anos, mais ou menos, em segmento de telecom, e com várias experiências no sentido de implementar programas de compliance ou integridade, aí cada um dá um nome que acha mais adequado, na própria área de auditoria interna, passando por diversos segmentos como auditoria de processos, auditoria contínua, implementando monitoramentos preditivos, com a prevenção de fraude, auditorias forense, aí, mais para o lado de uma investigação corporativa. Então, sempre transitando nessa área e no universo de telecom na grande parte. E foi daí que eu ingressei, recebi o convite para fazer parte do Grupo Aloha. Estou na Aloha desde a sua concepção, atuando como Head de Auditoria Interna e Compliance. Então, para quem ainda não conhece
A Aloha é uma das maiores empresas independentes de fibra ótica do Brasil. Hoje em dia, ela conta com 9 marcas comerciais espalhadas e segmentadas aí pelo Brasil. Mais ou menos 1,4, 1,5 milhões de clientes, com mais de 110 mil quilômetros de fibra ótica passada. E hoje o nosso universo aí de colaboradores, que acho que é um tema que conversa muito aqui com a nossa temática, está na casa de mais ou menos 6 mil colaboradores. Falando um pouquinho das grandes implementações que a gente fez, e já foi uma preocupação logo no início do Grupo Aloha, que era a questão da governança, a questão do compliance, a questão dos controles internos, e por isso eu fui convidado para entrar desde o início no projeto, justamente a concepção e a implementação de um programa de integridade que entendesse a regionalidade de cada região que a gente atua e decidisse qual era a melhor forma de atuar. Então, acho que a ideia aqui é justamente a gente passar um pouquinho dessas experiências que a gente viveu para que vocês, de diversos provedores, possam absorver um pouquinho e implementar dentro de casa. Então, por exemplo, um item que logo de cara a gente entendeu é que não poderia ter 1, 2, 3 ou 4 programas de integridade. Tem que ser, a Aloha é um grupo único, com 9 marcas regionais. Obviamente, nas regionais existem particularidades, mas um programa de ética, um programa de integridade, precisa ter uma única forma de comunicação. Precisa ter uma forma única de falar com todos os seus colaboradores, seus terceiros, para que a ética e os valores sejam únicos, independente de cada canto do Brasil. Então, aqui, botei só alguns itens para compor aqui, onde a gente implementou um código de ética único, políticas e normativos únicos, canal confidencial único, independente da marca, justamente porque a ideia é que seja uma tratativa única. Então, uma comissão de ética não faz sentido se teve um evento no Sul e outro no Nordeste, a linha e a tratativa tem que ser única, tem que ser padronizada. Tá? E em linha aqui também com o nosso painel, e falando justamente como o Ricardo colocou, toda essa jornada que a gente vivencia e implementa para que traga essa governança, traga esse controle para esse ambiente corporativo, é justamente composto por N frentes, seja a frente de compliance, seja a frente de auditoria interna, de riscos e controles, né? E tudo permeando a governança. Então, assim, se eu puder simplificar aqui e resumir, a gente precisa transformar tudo isso num grande ecossistema. Todas essas frentes precisam se conversar, precisam estar uma retroalimentando a outra, para que a gente, em parceria com as diversas áreas do negócio, possa contribuir e, de fato, agregar valor. Então, talvez acho que também uma outra mensagem bacana é que, principalmente as áreas de negócio, entendam que uma área de compliance, uma área de auditoria interna, não é a área, mas sim é um parceiro. E o compliance não pode ser visto como a área de compliance, chegou um compliance. Não, o compliance tem que ser internalizado por cada um de nós, por cada área, seja marketing, seja RH, seja comercial, enfim, cada um tem que ser dono da sua área, da sua atividade, com as melhores práticas de compliance, para que isso, de fato, seja uma cultura disseminada e enriqueça e agregue valor ao negócio. É isso. Obrigado. Obrigado, Leisel. Muito rica a apresentação de vocês três. Acho que agora a gente encerra as apresentações. E agora eu vou abrir a rodada de perguntas já com a irmã aqui, já que nós estamos falando aqui de consolidação, governança, estamos com 2 grandes consolidadores do mercado aqui. Então, eu faço 2 perguntas, né? Uma inicial é como é que vocês enxergam essa questão de comando, controle, e como a Anatel enxerga como é que funciona isso, né? Já que a gente vem acontecendo essa consolidação no mercado, né? E aí quais são os impactos disso para o ente regulador, no caso da Anatel, e também a questão das fiscalizações regulatórias e fiscalizações responsivas da Anatel, já que é sua área, superintendência de fiscalização. Fique à vontade para responder e nos falar sobre esses 2 temas aí. Tá bom, obrigado, Janiel. Boa tarde a todos. Então, eu sou o Hermano Tércio, superintendente de fiscalização da Anatel. Então, acho que primeiro é importante explicar, né, o que é que fiscalização regulatória tem a ver com esse tema de gestão financeira, só para alinhar, porque
Simplesmente o cumprimento de obrigações regulatórias é um dos pilares da gestão financeira, porque gera custos, né? Gera gastos, a gente sabe, e gastos que podem ser divididos em 2 itens principais, que um deles é investimentos, para melhoria da qualidade do serviço, né? Cumprimento das obrigações, e outro que é um gasto que é indesejado por todo mundo, que é o gasto de custos no pagamento de sanções, basicamente multas, pelo descumprimento dessas obrigações. Então, assim, aí vem a fiscalização regulatória, onde é que ela entra, né? Até preparei alguma coisa aqui para tentar explicar, mas eu acho que com exemplo claro do que acontece, uma fiscalização específica com provedores, a gente pode explicar melhor o que é a fiscalização responsiva. Então, dá um exemplo do que era comando e controle que você fala. Quando a gente recebia uma denúncia de uma interferência de um provedor de internet, né, gerando no serviço móvel pessoal o serviço celular, o tradicional era se fazer o quê? Atender essa denúncia indo a campo, verificando que existia interferência, a gente ia, né, ou interrompia, ou fazia modificação, mas gerava uma autuação, uma multa, que não só tinha um custo da multa financeira para a empresa pagar, mas todo um custo de trabalho de se envolver em um processo administrativo, para você ter que ter um corpo jurídico que vai fazer uma defesa e tudo isso, né? O que é que muda com a fiscalização regulatória, né? Nesse tipo específico, em vez da gente ir a campo para poder fazer toda essa verificação e gerar multa, a gente manda o que a gente chama de ofício ao regulado. É uma das etapas da pirâmide, que eu posso falar melhor depois, mas esse ofício ao regulado, a gente diz, olha, está tendo essa denúncia de interferência aí com vocês, verifica o que é e nos responde em até 5 dias, tá? Geralmente, a empresa consegue verificar a fonte dessa interferência, resolver e nos responder, e aí o processo simplesmente finaliza com isso. Então a empresa tem um ganho todo que ela não teve, não só o custo de uma sanção, como nenhum custo de processo administrativo, e a gente entende também que a sociedade ganhou com isso, porque um problema que foi resolvido em 5 dias, que antigamente demoraria 1 mês ou meses para ser resolvido, para a gente mandar uma equipe a campo, que às vezes viajaria mais de 1000 quilômetros, né, para planejar, ter recurso, depois viajar e fazer um relatório, né, com alguns meses, geralmente a gente tinha um prazo de até 90 dias, mais 90, pode ser resolvido em apenas 5 dias. Tá? Então, a gente entende que a fiscalização, isso que é chamado de fiscalização responsiva, tem um ganha-ganha, né, o ganho pelo lado dos prestadores e um ganho pelo lado da sociedade, porque qual o foco dessa fiscalização? O foco não é o processo, não é a punição, mas sim a resolução do problema. A gente quer resolver o problema o mais rápido possível para a sociedade, tá? Só tem um ponto de atenção aí, porque às vezes as empresas pensam que só tem benefício, mas como tudo na vida tem benefícios e também pode ter algumas pioras, que se a empresa também não tiver o perfil colaborativo, então o que era antes, que seria limitado a uma multa, hoje com a fiscalização regulatória pode também ultrapassar. Então, ele tem abaixo da multa, que a gente chama medidas pré-sancionatórias, né? Que são essas medidas, como eu estava falando, que em vez de você trabalhar na punição, você trabalha na persuasão da empresa para fazer com que ela entenda que é melhor colaborar, e aí não só entenda, que a gente também dê benefícios para a empresa para ela colaborar, que é esse caso que eu falei, dela, né, fazer isso, e aí na prática o que é que acontece? A gente espera que as empresas tirem esforços dessa parte jurídica toda, transfiram para a parte técnica, que é a parte de TI, de engenharia, né? Possa fazer uma conversão, você não ter aquele gasto que você teria com isso, né? De dinheiro e tempo, você vai gastar com parte técnica e aí vai conseguir resolver mais rápido o problema do cliente. Isso é bom para a gente, porque a imagem da agência melhora, quanto melhor o serviço que os provedores prestam, e muito melhor para o próprio provedor, que vai melhorar a imagem dele com o cliente, e claro, para a sociedade, que vai ter um serviço melhor prestado. Então, essa que é a etapa da pirâmide, está pré-sancionatória. Mas, como eu ia falando, o que tem de bom da pré, também quem não colabora, tem agora uma outra etapa depois da multa, que são as medidas cautelares, né? que são posteriores. Isso era até bom ter mostrado. Eu estava comentando, Janiel, soubesse que o painel era assim, tão bom, eu tinha feito uma apresentaçãozinha também, para mostrar aqui essa pirâmide, que é meu primeiro ano aqui, não sabia.
Mas essa pirâmide, que eu estou tentando mostrar para vocês aqui com as mãos, ela tem uma etapa cautelar que, mais do que a multa, assim, agora pode ser aplicada uma medida com previsões de sanções, com punições diárias, por exemplo, em vez de ser uma multa única, você tem multa diária por descumprimento. Então, essa sanção normal, ela ela foi bem minimizada. A gente espera conseguir levar o maior número de empresas possíveis para menos do que a multa, essa etapa, né, de cooperação, que a gente chama. O mais importante na fiscalização responsiva é que as empresas e o órgão regulador entendam que é muito mais benéfico para a sociedade a cooperação do que o embate, do que o conflito. Então, basicamente, esse recado que eu queria deixar, esse ponto de atenção aí, e que a gente possa seguir esse trabalho de cooperação em conjunto e ser melhor para todos os entes. Obrigado, Hermano. E isso, acho que se você me permite, né, mostrar que, mais uma vez, a Anatel ela vem acertando. Esse tipo de política, acho que tem muito a ver com o provedor que busca essa agilidade, que cresceu dessa forma, tentando, de fato, colaborar com o assinante. E aí, realmente, o que você fala é muito prudente e verdadeiro, que é, nessa camada que a gente tenta resolver a maior parte dos problemas, quem vai ganhar a sociedade, quem vai ganhar no final do dia é o consumidor, e é o que a gente quer, né? É o que a Anatel quer. Acho que todos aqui já entendem, né? Estamos 14 anos aqui nesse evento lutando, que a Anatel é um parceiro, né? E vejam o quanto, né, eu posso falar para os mais velhos aqui, o quanto evoluímos do início lá das nossas fiscalizações, e acho que é isso, assim que a gente constrói uma política regulatória, né, de escuta dos entes, dos provedores, e a gente vê cada dia mais a Anatel buscando também nos ajudar, implementando medidas modernas como essa. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Eu só tenho a agradecer. Dando sequência, e a gente, abrindo aqui um pouco aqui as perguntas, eu vou abrir aqui uma pergunta para o Flávio, né? A gente sabe que vocês, players aí, consolidadores aí do mercado, têm aí um forte desafio, né, do ponto de vista da consolidação do mercado, do chamado crescimento inorgânico, né? Então, o que é que vocês, assim, do ponto de vista do compliance regulatório, quando vocês estão fazendo esse crescimento inorgânico, quais são os desafios disso aí? Se alguém fosse começar essa jornada aí de vou começar a consolidar hoje, o que é que vocês olham, o que é que vocês dariam de dicas aí para essa galera aqui? Legal, obrigado, Jean-Viel. Acho que retomando aqui um pouco o que o Teixeira falou, que o Hermano também falou, que o Aloysio falou, né, todo mundo falou, acho que o mais importante aqui é começar a jornada, né, e entender que o regulador, ele está lá, óbvio, ele tem uma função de disciplinar o mercado, mas não necessariamente ele está lá para punir, ele às vezes pode estar lá para justamente fazer o que o Hermano disse aqui, que é orientar, né, você ter uma fiscalização orientativa, apoiar, principalmente os menores, e eu acho que o mais importante é começar essa jornada, e começar a organizar a casa antes de até pensar em vender. E depois, quando a gente entra lá, o que a gente foca? A gente não, a grande questão aqui para nós da Vero é tentar trazer uma única cultura para dentro da organização. E trazendo uma única cultura para dentro dessa organização, você permeia todas as frentes. O compliance, o regulatório, o jurídico são importantes, mas se você não permear o cara do comercial, o cara da engenharia, o cara do marketing, o cara do TI, do RH, de finanças, a organização não avança, né? Então, o mais importante aqui é entender, entender os gaps, entender quais são as oportunidades de desenvolvimento e melhoria e começar a atacar em todas as frentes. Tem, obviamente, a parte regulatória, a parte do compliance, que são super importantes. Então, usando aqui o exemplo do Aloysio, a empresa chegou, ela faz parte do Grupo Vero. Ela aderiu, como lá na Aloha, aderiu à política, o código de ética, as políticas da Aloha. Na Vero é a mesma coisa. As pessoas entram, são treinadas em relação àquilo e assinam o código e se obrigam a cumprir aquele código, porque a gente entende que aquilo é essencial, é um fundamento essencial para a organização seguir sustentável. E depois a gente começa a olhar, vamos olhar a questão de reporte de acessos para a Anatel, que foi até objeto lá do prêmio ontem, né? Incentivar o reporte correto dos acessos. Tem algum gap? Na hora, mês seguinte, próximo reporte está resolvido. Isso é essencial. E até é essencial para transparência, base pública de informações.
questão de tributos, seja taxas, tributos Anatel, seja tributos federais, estaduais, municipais. Faz um diagnóstico, até você faz um diagnóstico antes de comprar, e depois você tem que executar as correções necessárias, para justamente preservar esse valor que você viu ao comprar aquele negócio. Porque quando você vai lá comprar o negócio, você faz aquele modelo bonito, você enxerga um valor lá na frente, você enxerga que você vai ter um retorno lá. Se você não atuar para fazer essas correções e adequações, aquele teu retorno não vai chegar, né? Então aqui, mas acho que o mais importante é isso, quando você está integrando culturas, localidades, ativos diferentes, com vivências diferentes, você tem que focar em permear uma cultura única. Porque aí vai ser muito mais fácil de você chegar lá onde você quer, e você tem que inculcar nas pessoas essa cultura de colaborar, de ter um comportamento ético e de preservar o negócio. Porque às vezes você vai pegar um atalho, o atalho é o pior caminho, porque você pode ter um benefício imediato, se for, pô, legal, só que daqui a 2, 3 anos, aquele atalho que eu peguei agora, me encontrei com alguém, me encontrei com... enfim, uma fiscalização, me encontrei com um processo que todo aquele valor que eu gerei eu perdi e posso perder ainda mais, né? Então, acho que é isso. O mais importante é começar a jornada, é ter a cultura, inculcar a cultura e ver o regulador, ver eventualmente até as autoridades tributárias que hoje estão mudando um pouco também de postura, óbvio, eles não são help desk, né? Eu não vou chegar lá, bater e achar que... Não. Mas tem uma relação cordial, tem uma relação colaborativa com as autoridades que também ajuda, porque é uma via de mão dupla. Nós aprendemos muito, mas a gente também pode contribuir com o ambiente regulatório, com o ambiente, né, a questão dos tributos, as fiscalizações, etc. Então, acho que é isso, essa é a experiência e focar nisso, integrar de verdade, ter uma única cultura, que aí essa é a receita aí que a gente entende que é de sucesso. Muito legal, muito bom. Obrigado, Flávio. E aí, acho que de novo, né? Temos que começar, temos que dar o primeiro passo. Acho que essa é a principal mensagem que a gente está passando aqui. Quase uníssono. Começar devagar, não precisa, né, começar pronto, né? Não começa a casa de cima, pelo alicerce. Aloysio, agora fala um pouquinho para a gente, assim, a importância da auditoria interna. Acho que muitos aqui nem pensam em ter uma auditoria interna dentro da sua organização, mas a importância dela para a integridade da empresa. Sim. E quão ela é importante nesse arcabouço da governança. O tema é bastante amplo, considerando aí as boas práticas de mercado. Então, por exemplo, se você pega um IPPF, que é as normas internacionais, boas práticas de auditoria interna, você tem um vasto material de como a auditoria interna deve atuar. Mas, aqui passando algumas mensagens para vocês, talvez o ótimo é inimigo do bom, considerando o que foi falado aqui, a questão da maturidade das empresas, a consolidação das empresas. Então, à luz de uma empresa maior, considerando aqui o que até o Ricardo falou das 3 linhas, a auditoria interna, teoricamente, é independente, justamente para avaliar toda a empresa, inclusive sistemas e programas de compliance. Então, faz parte do papel da auditoria interna fazer uma avaliação de um programa de compliance, de uma integridade da empresa, justamente para ter uma opinião independente de como é que está aquele dia a dia para a empresa. Agora, por outro lado, principalmente no início da jornada, esses temas estão muito agrupados, né? Então, acho que é o que o Janiel falou. Você vai gastar dinheiro, investir em N áreas, ou isso nasce e vai crescendo, e à medida que você vai empilhando e galgando aqueles degraus de maturidade da empresa, você vai criando as independências e adequando cada atividade. Então, é isso. Então, considerando que a equipe ainda é única e atuando em auditoria interna, em compliance, a própria frente de auditoria interna pode entrar como consultoria, e aí usando muito a luz do IPPF, que é a avaliação ou a consultoria. Consultoria no sentido de somar, de dar visibilidade para as áreas de compliance, para as equipes, as áreas ou pessoas de compliance, de controles internos, no sentido de qual é o caminho adequado, o que está eventualmente deixando de fazer e deveria fazer. E só para complementar, trazendo a importância, 2 tópicos. Um mesmo a auditoria, e aí acho que talvez uma das grandes mensagens é o quão importante é a auditoria interna. 2 coisas. Quando você faz um trabalho de auditoria, seja lá qual for o processo que você vai auditar,
você não olha só o bit-byte do processo, você também olha como é que está a governança daquela área, como é que estão os controles daquela área, como é que está a liderança daquela área, à luz de todo esse ecossistema do compliance e da integridade. Isso é, até na última revisão do IPPF, é uma das grandes contribuições que trouxeram. E, por último, agregando valor, imagina que uma auditoria interna vai fazer um projeto seja de mais técnico de conexão ou estabilidade de conexão, ou propriamente faturamento de cliente, identifica gaps ou vulnerabilidades, ali não é o fato de apontar um gap ou uma vulnerabilidade. Pelo contrário, ali é a oportunidade de corrigir, de se adequar e evitar, por exemplo, impacto nos clientes. Então, se você identifica gaps no processo de faturamento, numa estabilidade de conexão e, obviamente, nos planos de ação e depois no follow-up, você acompanha, é implementada a contento, certamente você está contribuindo, agregando valor para a companhia, evitando, por exemplo, impacto no cliente final, que é o nosso principal ativo e o nosso principal, o que importa para a gente, a satisfação e a experiência do cliente. Então, acho que, tentando ser bem conciso, a importância da auditoria interna engloba tudo isso e trazer uma visão de fora, que é diferente, talvez, de quem está... o gestor de uma área específica pode não identificar alguns gaps, algumas vulnerabilidades. Obrigado. Obrigado. É muito importante essa sua fala, né? Porque a gente acha que a auditoria interna é só punição, né? Mas, na verdade, quem olha de fora, né? Mas a gente vê claramente como ela pode trabalhar muito forte na prevenção de gaps regulatórios, de problemas futuros, judicialização com clientes e melhorar a satisfação e a experiência do cliente de uma forma geral da companhia. Teixeira, nosso mercado vem passando aí por um processo aí, de consolidação, de todo mundo correndo aí para conseguir consolidar a qualquer custo. E aí eu queria que você falasse assim, se você pudesse dar uma dica para a gente, como começar essa governança e o quanto ela é importante para sustentar esse crescimento a qualquer custo, como a gente chama, né? Esse crescimento aí que a gente tem tentado escalar. Se o mercado está crescendo, em algum momento vocês vão se defrontar com players estratégicos que eventualmente querem fazer transações, né, com as suas empresas no sentido de fazer junções, comprar 100% do negócio e por aí vai. Então, num cenário desse, eu acho que o importante é a gente avaliar o que é valorizado por esses players em relação às empresas que eles avaliam e o que é que deprecia valor numa transação dessa. Então, vou dar um exemplo. Vocês têm balanço auditado por empresa de primeira linha? Mas, meu porte não justifica ter um balanço auditado. Vocês têm transações que podem ser questionáveis, eventualmente? Tenho certeza que num movimento desse estratégico, numa due diligence, os auditores do compradores vão identificar 110% das transações que vocês têm, que não são muito, eventualmente, ortodoxas, vamos dizer assim, né? Então, se vocês estão numa jornada de que tem lá na frente um processo de consolidação, junção, venda de participação, entendam o que é que destrói valor numa negociação. Então, um balanço não auditado destrói valor, transações muito não ortodoxas destrói valor, uma tecnologia ultrapassada destrói valor. Então, acho que é super importante vocês entenderem o que é que destrói valor numa operação dessa e já começar o processo de remediação imediatamente. Partindo do pressuposto de que este é o desfecho dessa operação. Eu colocaria isso como uma prioridade. Se não for essa a prioridade é conquistar market share, eu diria que primeiro tenha um planejamento estratégico, entenda onde você quer chegar e se prepare para chegar lá. Eu vou trazer um exemplo prático, o Janiel conhece essa rede de varejo bastante robusta, ela teve notícias negativas recentemente na mídia, mas nós fizemos um trabalho de risco lá, isso foi 2018 para 2019, olhamos o planejamento estratégico, achamos o planejamento estratégico meio naquele conceito, né, de para inglês ver, achamos que não estava bem robusto, tecnicamente aceitável, e no momento que a gente levantou uma série de riscos, um dos riscos que nós levantamos foi que eles não tinham e-commerce. O mundo do varejo estava indo para e-commerce e eles não tinham e-commerce, 2018, 2019. E nas diversas discussões e interações que nós tivemos, eles definiram
que por algum motivo eles iriam crescer por franquia. Aí eu falei, mas coisa estranha, o segmento de vocês não cresce por franquia. O porte de vocês não é um porte de empresa. A empresa faturava mais de 1 bilhão. A empresa fatura mais de 1 bilhão não cresce por franquia normalmente. O que levou vocês a tomar essa decisão? Foi a decisão do acionista majoritário. Então, em algum belo dia, ele se sentou numa sala lá, se fechou, pensou bastante, tomou a decisão, saiu e comunicou. Né? Falha grave. Você sabe o que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Você sabe o que aconteceu com as lojas dele? Eles tinham, sei lá, 85, 95 lojas. As lojas deles eram âncoras de shopping. 100% das lojas deles fecharam. A receita dele saiu lá, se ele tinha uma receita de 110 milhões mês, ela foi a zero. A receita dele foi a zero. Você sabe como é que ele começou a vender? Por WhatsApp. Mercado Livre. Tudo que tinha disponível de forma alternativa. No conceito, vamos usar uma palavra aqui, eu sou baiano, tá, pessoal? Gambiarra, ele adotou todas. Sabe para quanto ele conseguiu levar o faturamento mês dele? Com todo esse esforço louco, 5 milhões de reais por mês. Sabe quanto ele despejou para poder colocar um e-commerce de pé em 3 meses? 50 milhões de reais. Ele conseguiria fazer talvez por 20, se fosse planejado. Ele despejou 50 milhões de reais. Né? Funcionou de uma forma adequada a partir de que mês? A partir do 11º mês. E ele perdeu market share para os concorrentes. Né? Então, como começar? Assim, depende muito do momento da empresa, depende muito do que a empresa pretende fazer, o que é que ela está planejando, né? Mas a gente verifica que existem erros básicos que são cometidos por profissionais e acionistas que são bastante experientes, mas difícil entender a razão. E essa, eu digo a vocês porque eu estava no projeto, eu fui contra, e fomos voto vencido, né? E falou, vocês vão ter um problema. Ele falou, mas você está agorando o negócio? Eu falei, não, eu sou um profissional, eu sou técnico, eu estou fazendo um trabalho de gestão de riscos, e eu estou falando mais uma vez, como eu já falei para o meu outro cliente da Petrobras, você tem um risco muito importante em cima da mesa, e você não está dando atenção para ele. Espero que nada de negativo aconteça, que você esteja certo. Infelizmente, ele não estava. Obrigado, Teixeira. Mano, dando um pouco de sequência nessa questão regulatória, o que você imagina em termos de multa, compromissos de atendimento? O que é que a gente tem pela frente aí de evolução aí? Você já nos trouxe uma... O que você imagina de evolução aí na regulação que a gente pode estar prevendo aí para os nossos provedores? Olha, Janiel, nessa escala da pirâmide que eu comentei, né, da fiscalização responsiva, realmente nós temos uma etapa que seria a conversão de multas em obrigações de fazer. A agência está evoluindo muito nisso. Nós já fizemos agora 11 processos que convertemos a multa em obrigação de fazer, né? Isso é uma opção, depois, desde que gere, assim, a gente tenta evitar agora, né, como eu falei, aquelas etapas persuasivas de pré-sanção, mas quando não tem jeito, gera sanção, uma possibilidade é fazer essa conversão, né, em obrigações de fazer, que geralmente afetam o consumidor e melhoram a qualidade do serviço do consumidor. Tá? E nesse processo todo, um outro ponto importante, que também faltou falar, você falando sobre processos administrativos, é um instrumento também que o regulamento de fiscalização regulatória trouxe, que é chamado de plano de conformidade. O que é esse instrumento? Se a empresa, por algum motivo, tem uma dificuldade de cumprir uma obrigação regulatória, que ela não consegue fazer isso imediatamente, por alguma questão operacional ou técnica, é importante que ela apresente isso para a agência o mais rapidamente possível e traga para a agência esse plano de conformidade, que é o quê? Eu vou trazer um plano de como e quando eu vou resolver esse problema, com metas, com, olha, o que é que eu vou fazer, quando eu vou fazer e que resultado. E aí, com esse plano, o que é que acontece? A agência, aprovando, né, um plano que seja um período bom para a sociedade, se vier a ser aberto um processo administrativo, porque às vezes a gente tem que abrir por questão mesmo de obrigação, né, legal, de não prevaricar e toda a preocupação que a gente tem,
Mas o nosso regulamento agora de sanção prevê que, mesmo em infrações graves, que antes não podiam ser convertidas em advertência, se tiver um plano desse em vigência, o processo for aberto, ele pode ser convertido qualquer tipo de irregularidade em advertência, tá? Então, isso é bom que as empresas tenham em mente, as próprias associações, como a Brint, que possam orientar as empresas, ou a própria Brint até tomar uma iniciativa, se for uma obrigação regulamentar, que todo setor, por exemplo, tenha uma dificuldade de cumprir, como a gente tem visto em alguns casos aí, na prática, não do setor que eu falo de provedores, mas assim, pequenos, mas outros setores envolvidos com telecom, inclusive de vendas, marketplaces que vendem produtos, por exemplo, que precisam de homologação, a gente usou esse instrumento, e aí um instrumento muito bom, porque você primeiro, enquanto o plano está sob vigência, você tem a vantagem de minimizar as fiscalizações, porque não tem por que a gente ficar gerando fiscalização de uma coisa que a gente já acordou antes da data que a gente acordou, tá? Mas às vezes pode vir uma denúncia, e aí a gente é obrigado a apurar essa denúncia e gerar um processo, como eu falei, gera advertência. Então, fica sendo bom, né, dos dois lados, e aí e a gente também tem, para a sociedade, essa vantagem de você já ter o horizonte de quando o problema vai ser resolvido e vai ser bem. E aí, só para finalizar, voltando sempre àquele ponto de atenção, né? A fiscalização responsiva não é que ela afrouxa, ela melhora para quem colabora. Agora, se não colaborou também, é um caso dessas empresas que a gente aconteceu recentemente. Tentamos, a colaboração demorou um ano, não resolveu, não gerou o plano. Ou então, gerou o plano, não cumpriu a data que foi acordada. Aí é o contrário. Além de você não converter em advertência, o processo não permite mais nenhum atenuante, a multa não pode ser reduzida, só agravada. Então, é um plano que tem que ser cumprido, né, se ele for acordado. Mas, assim, havendo a colaboração, como a gente está conversando aqui, o sentido de cooperação, esses instrumentos todos a gente espera que venham para colaborar com o setor e fazer ele crescer ainda mais. Como dizia minha avó, tudo que é bom dura pouco, né? A pedido da organização do evento, a gente tem que finalizar. Eu tenho espaço para 2 perguntas da plateia. E aí eu gostaria, por favor, alguém levanta a mão. Não? Então, eu vou só finalizar rapidamente aqui, vou dar um minutinho aqui para vocês dois aqui também. Tem lá? Pergunta? Lá. Desculpa. Vamos lá. Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta da Vero. O Flávio. Flávio. Pegando um gancho do que o Teixeira falou sobre como começar o compliance por auditoria externa, minimizar os riscos numa fusão, negociação, combinação de negócios, eu gostaria de saber como que a Vero chegou nesse nível de compliance, demonstrações, as DFs publicadas. Eu gostaria de saber, partindo desse raciocínio, como que a gente começaria, mesmo vocês não tendo as exigências de fazer todos os reportes de uma empresa com ações listadas na Bolsa, mas eu gostaria de saber como começar, sabe, para a gente chegar nesse nível de compliance, de divulgação de DFs. Pela auditoria externa, pela auditoria interna, pelo conselho consultivo. Como que vocês começaram? Perfeito. Bom, a gente tem nosso acionista controlador é um fundo de investimento, então por até requisito regulatório dos fundos, a gente tem um conselho de administração. Então a gente é uma companhia, é uma sociedade sociedade por ações, não é uma limitada. E a gente tem o conselho de administrações, mas nada impede de que uma limitada também tenha esse nível de governança. Você pode criar um conselho consultivo numa limitada. Acho que o mais importante é você talvez tentar separar a execução do dia a dia e um órgão que aconselhe, né? Um conselho mesmo, pessoas mais experientes, trazer gente de fora, trazer gente com expertise diferente, eventualmente, se o foco é estruturar as demonstrações financeiras e contábeis, trazer um contador externo, algum expert externo para poder apoiar nesse conselho, né? Acho que a auditoria externa é sim um primeiro passo importante,
porque, como o Teixeira falou, ela vai orientar e ela vai guiar o caminho para você poder ter essas DEFs. Você não precisa ter a DEF auditada trimestral como a Vero, né? Você pode ter a DEF anual, né, saindo ali auditada. Mas acho que... E também não precisa... O Teixeira falou, pô, é importante ter uma Big Four, uma dessas conceituadas. Sim, é super importante, mas se o budget não der... Pô, pega uma Tier 2, pega ali um cara que é credenciado na CVM, mas que não é uma Big Four, que ele pode começar esse passo, né? Porque a hora que um consolidador for lá e for olhar para você tiver essa DF auditada, ainda que não seja para uma Big Four, mas que seja para uma empresa que tenha renome, uma empresa tão boa quanto, mas que não tenha ainda chegado lá, mas que tenha credencial para auditar, ajuda muito na diligência, ajuda muito na conversa, na tratativa. Ajustes de valor, etc., sempre vão existir, porque não é uma ciência exata, né? Ela tem um caminho, mas você tem diversas interpretações. Mas acho que a auditoria externa é um caminho, sim, e acho que também buscar um aconselhamento nessa parte. Você pode ter um advogado interno no começo, ou buscar algum prestador de serviço que possa dedicar um tempo para a sua organização, nessa parte regulatória, jurídica, de compliance. Pode ser uma pessoa part-time, mas que te dê uma orientação e um caminho para você começar essa jornada. A hora que você começa a jornada, você vai ver que ela é virtuosa, você vai ver, pô, talvez eu precise de uma pessoa aqui interna, talvez eu queira criar um departamento, e aí vai. E aí é justamente isso, e talvez também buscar o apoio do pessoal de recursos humanos para reforçar essa questão da cultura que eu falei. É muito importante que as pessoas entendam aonde a empresa vai chegar, e o mais importante, como ela quer chegar, porque tem que ser pelo caminho certo. Como eu falei, o atalho não compensa. Então, são essas aí, em poucas palavras, o que eu diria para você. E obrigado pela pergunta. Tranquilo. Mais alguém? Então, eu só tenho a agradecer ao Hermano, ao Teixeira, ao Flávio, ao Aloysio por essas explanações. Espero que a cabeça de todo mundo deve estar assim, fervilhando, e o que é que eu vou fazer? Né? Mas acho que o papel aqui da Brint nesse encontro nacional é esse, plantar essas sementes para que, quando vocês chegarem em casa, retornarem à empresa de vocês possam implementar e começar a jornada. Acho que a principal mensagem aqui de todos é: comecem. Temos que começar a organizar. Assim como lá no passado foi importante tirar a nossa licença da Anatel, nos regularizar, buscar o caminho do Porsche, acho que a mensagem aqui é que essa gestão, aqui, essa governança é importante como um passo a mais agora para os provedores regionais. Muito obrigado e bom retorno hoje para todos, para casa. Muito obrigada aos painelistas. Nós gostaríamos também de agradecer a presença de cada um de vocês no dia de hoje, agradecer também a quem está em casa ou na empresa, assistindo a gente pelo YouTube, pelo canal da Brint. Muito obrigada pela audiência, né, por estar conosco de alguma forma. Eu gostaria também de dar um lembrete aos provedores associados da Brint, que hoje à noite nós teremos a Assembleia Geral lá na Plenária Inovação, localizada no pavilhão C, próximo à Praça de Alimentação. Tá? Então, aproveite agora, passe lá no estande da Brint para conferir a documentação de cada um de vocês. Muito obrigada mais uma vez pela presença, lembrando que amanhã o nosso evento começa aqui na plenária às 9h30. Bom descanso, bom retorno e aproveitem todas essas informações do dia de hoje. Tivemos muito conteúdo, né? Então, aproveitem para utilizar isso. Boa noite e até amanhã.